paz, povo de Deus. Se vocês estão aqui, é porque vocês chegaram no meu canal. E se vocês chegaram no meu canal, é porque hoje é dia de estreia. Então vamos lá, Ana Silva tá no ar, né? Para trazer muito aprendizado. E eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam bastante, avisem para geral, liguem todas as suas notificações, ativem os sininhos, porque o YouTube entende que é um produto que tem relevância, tá? É um assunto que tem relevância e aí ele espalha para mais pessoas. E a gente tá aqui para isso mesmo, para espalhar a palavra de Deus e para que mais pessoas entendam e reconheçam e aprendam. Tá bom? Então vamos lá, se inscrevendo, ativando os sininhos, ativando as notificações, tá? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu tô muito feliz, tá? Muito grata a Deus por tudo. E é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje, como é dia de estreia, não poderia ser diferente. A gente tem que ter o quê? Tema especial para hoje. E o tema especial para hoje, a gente vai aprender sobre a hierarquia dos anjos. E para isso eu preciso que você me empreste teu coração, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender, né, sobre os anjos, a hierarquia deles. A gente vai estar em 3 momentos aqui. A gente vai passear na palavra de Deus, né, nessas passagens aqui. E aí a gente vai dividir isso junto. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que nessa parte os anjos se dividem em 9, tá bom? E nesses 9, hoje nós vamos falar de 3. E desses 3, dessa primeira hierarquia, tem algumas passagens na Bíblia que eu separei para que a gente aprenda, que a gente viaje um pouco nisso, né? Fazer aquela ilustração para vocês imaginarem aí de casa. E aí depois criar também expectativa e curiosidade e pesquisar mais. Hoje nós vamos falar de serafins, querubins e touros, tá? E o primeiro são os serafins. E esse serafim, ele apareceu uma única vez na passagem de Isaías, uma visão que o Isaías teve. E a gente vai ver aqui em Isaías 6, 1 e 2, tá? A gente vai ver essa passagem desse serafim, que diz que ele teve uma grande visão, e nessa visão ele via Deus no seu trono, né, no sublime e glorioso trono, e os serafins, né, que estavam acima, voando, né, acredito, ali todo ao redor, contemplando a beleza de Deus, dizem que eles eram compostos de 6 asas. E nessas 6 asas eles utilizavam 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 eles usavam para voar, tá bom? Então nessa passagem a gente pode perceber que um anjo está ali, né, na sua hierarquia, e eles existem sim, eles estão dentro da palavra de Deus. Você pode pesquisar, você pode ver, e aí a gente vai aprender mais sobre isso, tá bom? E nesse segundo momento, a gente vai passear pela passagem de Ezequiel, tá bom? Que agora a gente vai falar sobre os querubins. Os querubins, eles a chefia deles é Raziel, né? É o anjo-chefe dos querubins, é Raziel. No hebraico, o significado do nome querubim é justiça, né? É um anjo que ele é da justiça, e dizem alguns estudiosos que ele é citado mais de 80 vezes, né, nas escrituras sagradas. E nessa passagem que eu escolhi pra gente é a passagem de Ezequiel, tá? E nessa passagem de Ezequiel, ele vai falando do que ele viu, né, que viu os carros. E aí a gente vamos ler junto? Porque aí, Ezequiel 10, 12, tá? Aqui. Vamos lá, 10, 12, do 12 até o 14, tá, gente? Do 12 ao 14, a gente vai ver que ele diz assim: e todo o seu corpo, e suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos em redor.
E quando as rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galbal, e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era de querubim, o rosto do segundo era de homem, do terceiro de leão e do quarto de águia. Então a gente pode ver aí nessa passagem de Ezequiel que um querubim aparece para ele, tá? A gente vai ver mais pra frente também que na passagem de Ezequiel vai ter outra apresentação de um anjo, que é o próximo agora que a gente vai estudar, mas aí ele diz como ele era, né? Que era um anjo, né? Pelo visto muito grande, porque tinha um rosto tinham 4 rostos, né? Rosto de querubim, rosto de homem, rosto de águia, né? Ele diz aqui, e rosto de leão, tá bom? Nessa passagem de Ezequiel 10, do 12 ao 14, a gente pode contemplar mais um anjo aqui aparecendo na história. E o terceiro, né, não menos importante, eu acho que vocês ouviram falar pouco, é o anjo Tronos. Esse anjo, ele é responsável, a gente vai ver ele na passagem também de Ezequiel 10, 9, tá? Eu já vou deixar aqui pra gente ler junto, 10, 9, o que é que aconteceu. Mas vamos lá. Esse anjo Tronos, ele é um anjo responsável pelas rodas do carro de fogo de Deus, tá bom? Essa ilustração você vai ver lá em Apocalipse, que é do grande, né, dia, né, do fim dos tempos. E o anjo Tronos, ele é responsável pela roda dos carros de fogo, né, de Deus. Então, tem uma passagem aqui que fala dele, dizendo que eles são anjos, que o nome dele o significado é sede por Deus, tá bom? Ele é responsável por esta parte e o anjo que é chefe deles é Auriel. Tá? Nessa visão de Ezequiel, que a gente vai ver agora, em Ezequiel 10, 9, que diz assim, então olhei, e eis 4 rodas, junto aos anjos, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. Então, assim, o que a gente pode perceber aqui, que era de grande impacto a visão de um anjo, quando ele aparecia numa visão ou em qualquer outra situação, que eram muito contemplados e eles chegavam muito bonitos, com muita autoridade e causava muito temor, né? Numa passagem de Daniel, né, numa visão que Daniel teve, dizem, a gente costuma imaginar, né, a gente aprendeu até quem é católico, né, que eu não estou aqui para falar de religião, mas normalmente as imagens dos anjos que a gente está acostumado a ver dentro das igrejas católicas, né, são aqueles anjos de cachinho, né, aquela coisa bonita, com as asas e tudo mais. Mas a Bíblia, pelo que a gente percebe, são coisas grandiosas, assustadoras. Tanto é que a maioria das passagens que a gente vai ver aqui, vai citar aqui, quando o anjo se apresenta, ele sempre diz, não temas. Por quê? Porque a aparência dele não é aquilo que a gente sempre imaginou. Né? Como vocês podem ver aqui, numa dessas passagens, ele é um anjo que tem 4 rostos. Você imagina um negócio grandioso, pegando fogo, com 6 asas, com não sei quantos rostos, e um rosto de um humano, de querubim, de águia, de leão. Então, assim, deve ser uma coisa muito assustadora, não é? Não é bem aquela coisa angelical, bonitinha, de anjinho, de criancinha, de cachinho no cabelo, como a gente tá acostumada a ver nas igrejas, não é? Mas, nessa passagem de Daniel, só para eu passar rapidinho para vocês, com relação a esse temor, foi um temor tão grande que Daniel, nessa passagem, ele tem um sonho, tá? E nesse sonho, ele tem uma visão
né? E ele fica muito, muito, muito consternado com tudo isso. E ele passa 3 semanas sem comer, sem beber, sem se ungir com unguento, não dormia direito, até que passasse, como disse a visão a ele, né? Essas 3 semanas. Após passar essas 3 semanas, ele tá caminhando pelo campo com outros homens e tem uma visão. E nessa visão, né, que se apresenta um anjo para ele. E dizem que nessa passagem que esse anjo é o Gabriel. E aí, quando os outros homens sentem um temor, eles não viram, mas sentem um temor tão grande que se afugentam, vão embora. Mas Daniel viu, e quando Daniel viu, a passagem ele fala que foi tão forte, foi tão majestoso que eu desmaiei. Alguns estudiosos dizem que ele adormeceu, tem algumas versões da Bíblia que diz que ele dormiu, mas na minha versão diz que ele dormiu. Alguns estudiosos dizem que ele desmaiou, mas o próprio Daniel, na palavra, depois vocês dão uma olhadinha, ele mesmo diz que perdeu as forças, né? O temor foi tão grande que ele descreve aquele anjo com aquele brilho, né? Com aquela roupa de linho muito branca, muito reluzente, com os pés de latão e os olhos, né? Pareciam brasas de fogo, né? Bolas de fogo. Então ele, por temor, ele adormece ou desmaia. E aí o anjo chega para ele e diz: não temas. Ou seja, deve ter sido uma visão bem difícil, né? Porque não é o que a gente está acostumado. E aí a passagem diz que, a palavra diz que o anjo ajudou ele nas mãos e nas pernas para que ele se levantasse. E aí vai explicar a visão que ele teve, dizendo: fazem 21 dias, Daniel, que eu tento chegar até você. Mas o príncipe da Pérsia, que é outra história que a gente vai estudar, tá? Os príncipes da Pérsia, nessa parte que o anjo fala para Daniel, o príncipe, ele não está falando do príncipe em si, humano. Ele está falando dos principados. Por quê? Porque cada nação tem, né, o seu principado no lado demoníaco e tem os seus arcanjos que tomam conta de nações. Nesse caso aí, ele está dizendo: os príncipes da Pérsia me impediram. Aí veio o arcanjo Miguel, que está na hierarquia maior, e me ajudou. E aí eles batalharam, né, no reino espiritual, e Gabriel conseguiu chegar até Daniel, dizendo para ele que aquela visão que ele teve vai perdurar muito tempo, fala sobre guerras, não é? E que ele já fazia 21 dias que ele tentava chegar até ele. Então, assim, gente, só para vocês entenderem, o que é que eu tenho que trazer para vocês com relação ao reino dos anjos, né? Nesse primeiro momento aqui de estreia para vocês. Eles existem, eles estão aqui, eles recebem ordem, né, do Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, e cada um tem o seu lugar, tem a sua hierarquia. Na parte demoníaca, os potestades, principados, demônios, aí são os príncipes desse tempo, né? A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Por que jaz do maligno? Porque ele é o príncipe dessa terra, até que Jesus volte no grande dia e prenda ele de uma vez e tudo isso se acabe, mas ele é o príncipe daqui, né? Quando ele caiu, ele perdeu o acesso, né? Ele perdeu a sua beleza, porque Lúcifer, ele era uma dos exemplos com relação a ele, era a beleza, né? Então, quando ele caiu de uma forma demoníaca, né? Bem feio, mas ele não perdeu o seu título. Só que aqui ele não é mais um anjo, aqui ele é um príncipe da terra, um príncipe demoníaco, né? Um anjo ruim desse tempo, tá? Então aí é quando o Gabriel se refere a Daniel, que diz: olha, os príncipes da Pérsia, né? Os príncipes dessa terra, né? Deste tempo me impediram durante 21 dias. E aí o que é que eu quero trazer também para vocês? Neste tempo de agora, a gente sabe que o mais citado são 3 anjos.
né? São os mais, inclusive a Igreja Católica reconhece só a eles, mas existem muitos outros. Mas os principais que são arcanjos, que são uma hierarquia acima de todos, que quando a gente fala de arcanjo, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, desenho animado. Você tem um filho, ou você não tem um filho e gosta de desenho animado. Normalmente, quando a gente assiste um desenho animado que diz assim, o super-herói diz assim, você é meu arqui-inimigo. Arqui quer dizer que é o maior, o primeiro, na frente. É o que acontece com Miguel, tá? O anjo Miguel, o arcanjo Miguel, ele é o principal, ele é o líder, né? Ele está em poder e ele é o arcanjo que está próximo de Deus. Ele recebe a ordem ele é um anjo guerreiro, então ele recebe as grandes guerras, ele é que guerreia as grandes guerras, né, de Deus. E ele foi um arcanjo que, junto com os outros, louvou a grande criatura de Deus, né? Quando Deus criou tudo, então, eles louvaram a isso e deixou Lúcifer enfurecido, né? Na época, né? Falam alguns estudos. E ele também acompanhou Adão nos seus 900 anos de idade que ele permaneceu aqui na Terra. Miguel foi o anjo que esteve com ele, tá bom? Miguel também é o arcanjo que vai estar lá em Apocalipse para a grande tribulação. Então, a grande guerra, ele vai estar guerreando por nós lá em Apocalipse. Ele também é o arcanjo que guerreou com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Então, a gente vê que ele tem um posicionamento realmente de lidar com o chefe de todas, né, de todos os demônios daqui da Terra, que é Satanás, né? Quando caiu ele era o Lúcifer, e ele é o guerreiro, né? Ele é o arque, né? Ele é que resolve os pepinos grandes. Vamos dizer assim, para ficar mais claro para vocês entenderem. Em segundo lugar tem Gabriel. E aí, Ana? Como é essa história de Gabriel? Gabriel, ele é um mensageiro de Deus. Tá? Ele é um arcanjo mensageiro de Deus. E ele é ele que foi responsável por levar a mensagem a Zacarias, que o profeta João Batista iria nascer. Então foi Gabriel que ficou responsável por isso. Também foi Gabriel que anunciou a Maria que ela seria agraciada com o Espírito Santo, né, e daria à luz a um menino, né, o nosso Salvador, e que ele seria chamado de Jesus. Então, Gabriel, ele é um arcanjo responsável pelas mensagens de Deus. E o último e não menos importante, né, e que eu tenho um filho com este nome, é o arcanjo Rafael. O arcanjo Rafael, ele tem um papel muito importante também citado, né, na Bíblia. Ele foi responsável por expulsar Adão e Eva, né, do Jardim do Éden, quando eles pecaram. Ele também é um anjo da cura, tá? Ele é o anjo responsável pela cura. E na passagem de Jacó, quando Jacó lutou com Deus durante uma noite inteira, dizem alguns estudiosos que foi uma criatura mística com quem Jacó lutou a noite inteira. E o anjo Rafael, o arcanjo, né? Vamos dar os nomes corretos. O arcanjo Rafael, ele foi responsável por curar as feridas de Jacó após essa noite inteira nessa batalha. Então, gente, o que é que eu quero trazer para vocês? Hoje, num dia de estreia, né, com esse tema tão gostoso, tão misterioso, com tantas coisas para aprender. Os anjos existem sim, não é errado quando você diz assim, vamos orar pelo seu anjo da guarda, tá? Eles estão aí, a Bíblia prova que eles existem, né? Quando nós oramos e dizemos assim, Senhor, acampa teus anjos e teus arcanjos, né? Que nos proteja, que nos guarde. É válido sim a tua oração. Ela chega porque o Senhor, ele dá ordem aos seus anjos, não é verdade? A palavra do Senhor diz, tem uma passagem na Bíblia que diz o Deus dá ordem aos seus anjos. Então, assim, não estaria na Bíblia se eles não existissem, né? Se é o Senhor que está dizendo. Então, o que acontece?
Eu quero trazer para vocês que o mundo espiritual é pouco, né, pesquisado, é pouco visitado, então vocês precisam aprender mais. Eu tô aqui para que o Senhor use da minha vida para isso. Tô muito agraciada, né, com esta responsabilidade que o Senhor me entregou, mas ele já vinha me incomodando há muito tempo. Nós vamos estudar com temas muito polêmicos, porque fora os anjos, tá vindo aí uma leva de coisa boa pra gente, tá? Doenças, heranças espirituais, né? Possessões, né? Por causa de heranças do passado. Então tem muita coisa pra gente aprender, tá bom? Eu tô muito feliz com a presença de vocês. Eu tô muito grata a Deus, né? Porque nós somos pequeninos, não sabemos de nada, mas o Senhor usa quem Ele quer no momento que Ele quer. Não é verdade? Outra coisa que eu quero trazer para vocês, para a gente finalizar hoje, é o nome de Deus. Aí, Ana, o nome de Deus é Jeová, é Jevé, é Jireh. Mas ele tem vários significados. Mas você sabe o verdadeiro nome de Deus? O verdadeiro nome de Deus você fala todos os dias quando você respira. Esse é o nome de Deus. E o nome do nosso Salvador, nós conhecemos como Yeshua, mas você também pode pronunciar como Yehusha, tá? Então, fica aí mais um aprendizado para vocês. Que te abençoe e até a próxima, com você me emprestando o teu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe tua casa e a gente se encontra logo mais.